Queríamos, então, focar agora no tema da palestra dessa noite, oportunamente, assim, antecedido por essa mensagem de Emmanuel, a de número 135, do livro Fonte Viva, uma extraordinária mensagem intitulada Desculpa Sempre. E na noite de ontem, ainda muito rapidamente, hoje à tarde, eu não lembro mais muito bem, eu falava com Santana Florindo e dizia a ela, eu vou abordar o tema caridade para com os criminosos numa confiança irrestrita na vibração da UF, porque eu sei que eu terei o respaldo espiritual necessário para isso. E como de fato ocorreu, o texto excelente de Emmanuel, como disse a nossa amiga Teté, dispensa de nossa parte os comentários, mas requer de todos nós o esforço da compreensão. Para que nós possamos, então, relacionar o tema da palestra a essa leitura, eu queria brevemente repassar com os que estão presentes, com os que nos ouvem pela internet, nos acompanham pela internet, melhor dizendo, 3 eventos que para nós, aqui de Campina Grande, 2 deles são muito bem conhecidos e um terceiro é bastante conhecido pela repercussão que alcançou na mídia nacional. Indo assim do mais geral para o mais específico, do mais recente para o mais remoto, todos estamos chocados com aquele caso na cidade de Suzano. Nós acabamos de falar de uma escola que atende a um número grande de crianças, e Raul encerrava a sua frase dizendo, esta é uma escola em que todos têm paz. E nós estamos acompanhando as notícias da escola Raul Brasil em Suzano, e sabemos que de ontem para hoje, o clima de paz que também poderia existir naquela escola, está seriamente abalado pelos últimos acontecimentos. Acontecimentos que pedem de todos nós muita reflexão na direção do texto de Emmanuel, Desculpa Sempre. Nós ainda estamos, juntamente com a mídia, lembrando, ou talvez elencando, identificando elementos que possam, de uma forma, digamos, processual, jurídica, trazer uma certa luz para a motivação de crimes tão chocantes e tão hediondos. Para nós espíritas, a motivação é bastante clara, bastante patente, e em função do perfil psicológico e espiritual dos 2 que protagonizaram aquela cena tão difícil. Há um outro episódio envolvendo escolas aqui na Paraíba, que essa semana assumiu um lugar de muito destaque em toda a mídia, na televisão e nas redes sociais, e até onde eu pude apurar, porque logo que eu soube do caso, eu preferi um certo distanciamento para tentar entender a situação, porque eu já soube da situação através de um veículo, digamos assim, ou de uma forma de profundo julgamento dos envolvidos. Eu soube do caso a partir de um grupo numa rede social do qual eu faço parte, e só mulheres fazem parte. Grande parte dessas mulheres têm filhos, crianças, adolescentes, algumas já têm filhos adultos, outras são mães adotivas, enfim, há uma característica no grupo de as que participam desse grupo serem mães. E a pessoa que noticiou, já noticiou assim, mas esse fulano deveria morrer. E eu, que não tinha acompanhado os telejornais, não sabia muito bem de que se falava. E aí uma outra pessoa já respondeu, não, mas não só ele, os outros, os meninos também deviam morrer, porque isso é errado, porque isso é aquilo. Enfim, expressava-se um julgamento pessoal a partir das primeiras notícias relativas a abuso sexual de crianças numa escola no nosso estado. Um crime, evidentemente, muito, 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 se não o mais grave da sociedade em que vivemos. E relembrando um outro caso em Campina Grande, que tem mais ou menos, talvez, um mês, de um adolescente que no retorno às aulas, no início deste ano letivo, invadiu uma escola
aqui na cidade de Campina Grande, e tomado de fúria, e provavelmente uma fúria potencializada pela ingestão de alucinógenos, ele desferiu a sua ira contra uma escola que havia sido reformada, estava organizada para receber os alunos no início do ano letivo, e todo o seu foco de ódio era a diretora e a secretária. Esse foi um caso que eu pude acompanhar mais ou menos de perto, porque uma dessas funcionárias, alvo da ira, tem uma relação de parentesco com uma pessoa das minhas relações pessoais. E eu pude acompanhar um pouco a reação em seguida. E tantos outros casos. Se nós fôssemos a mídia hoje, nós veríamos que as escolas aparecem aos olhos mais preconceituosos como lugares pouco seguros. E tem crescido a interpretação de que cabe aos pais exercer o processo de educação formal, escolar, dos seus filhos. Há um forte discurso em relação a isso no Brasil, e nesse grupo das redes sociais, do qual eu faço parte, e me referi no segundo caso, uma das pessoas que participava disse: eu estou quase concordando com um casal amigo meu que estão estudando para dar aula aos filhos em casa. Eu não quis me envolver na conversa por várias razões, até para ter ouvidos de ouvir, mas uma pergunta a se fazer a quem defende essa opinião é se nós, que somos pais, precisaremos também exercer a função de professores, de médicos, de colegas, de amigos, enfim, todas as funções sociais que os nossos filhos precisam para se desenvolverem como espíritos. Porque se nós tivermos que ser também os professores dos nossos filhos, provavelmente deveremos ser também os seus pediatras, os seus psicólogos, e por aí vai, e todos nós sabemos que isso não dá certo. Do ponto de vista sociológico, antes de chegar na interpretação espírita, nós vemos que há uma profunda crise, uma descrença na escola. Porque, a julgar por esses 3 casos, todos eles graves, encadeados quase, nós diríamos não tem ninguém a salvo. Nem escola pública, nem escola privada, nem escola do centro, nem da periferia. E para os adeptos da filosofia do quanto pior, melhor, o caos está definitivamente instalado. É como se fosse um salve-se quem puder, e a escola é o pior lugar do mundo. Como espíritas, nós somos chamados a desenvolver um raciocínio mais agudo. O primeiro deles, nós vamos lembrar do espírito Emmanuel, em suas obras, que apresenta a metáfora de que a Terra é uma escola. Uma sentença imortalizada numa canção de Nando Cordel, cantada pelo Grupo Acorde. A Terra é uma escola. O que significa dizer que nós somos espíritos em processo de aprendizado. E que nós precisamos das experiências da Terra para experimentar. E que existem na Terra espíritos de diferentes níveis, inclusive esses que protagonizam essas cenas tão bárbaras. Assim como há professores e pessoas com uma visão de mundo tão delicada como essa do Remanso Fraterno, que diz: nesta escola nós preferimos acolher os alunos que não ficam em nenhuma outra escola, conforme dito no vídeo, o que é um enorme desafio. Aí alguém, ainda adepto da filosofia do quanto pior melhor, vai dizer: mas isso é numa escola de espíritas. E eu gostaria de lembrar que no episódio da escola aqui em Campina Grande, que o jovem parcialmente destruiu e que atentou contra a vida da diretora e da secretária, aquela escola, em seu conselho de professores, havia decidido por reinserir o aluno que foi o agressor. Aquele aluno, ele tem um histórico problemático para o qual nenhuma das nossas teorias educacionais darão conta das ânsias de sua alma, porque é um espírito com profundas e gravíssimas ansiedades. No campo dos teóricos da educação, eu só ouvi falar em anos como professora de um teórico que obteve sucesso, e isso é mais conhecido
dos meus colegas da pedagogia, um teórico russo, se não me falha o nome, Makarenko, ou Marakenko, cujo trabalho como educador foi educar os párias da sociedade, exatamente meninos e meninas, como aquele jovem que atentou contra a escola aqui em Campina Grande, numa relação de par, 1 a 1. Porque um jovem de 14, de 15, de 13, uma criança de 10, que agride a escola na intensidade em que ele agrediu, é um menino, é uma criança, é um espírito reencarnado que não caberá nos modelos de escola para grupos, como nós temos ainda na Terra. Precisa de um outro processo. Mas mesmo assim, aquela escola, uma escola anônima, uma escola municipal em Campina Grande, aliás, uma escola estadual, decidiu por não expulsar aquele menino, numa filosofia, numa perspectiva de inclusão. Aquele jovem precisava estar na escola. E ainda que ele tivesse um histórico problemático e já tivesse sido, pelo próprio conselho, sido expulso da escola, a diretora conseguiu mobilizar o conselho para desfazer a decisão anterior e reincluiu o garoto. Do ponto de vista sociológico, nós poderíamos explicar com a teoria das janelas quebradas, que é uma teoria que diz assim: onde há uma janela quebrada que não é reparada, o que se vê em seguida é uma quebra sequencial de janelas. Evidentemente, isto é uma metáfora para dizer que os lugares que são esquecidos, que estão abandonados, eles são os lugares que chamam os que se abandonam e que são abandonados na vida. Observemos as marquises dos prédios mais deteriorados de qualquer cidade. Observemos o subsolo dos viadutos. Não precisa assistir aos filmes. Basta sair em Campina Grande à noite, em qualquer cidade. Aonde estão as pessoas que vivem na rua? Nos prédios mais escuros, mais quebrados, com as janelas todas deterioradas. Aquele garoto provavelmente vem de um lugar assim, na nossa cidade, que tem muitos lugares, em que as ruas são todas quebradas, em que os serviços básicos de iluminação, de esgoto, de água, de assistência, praticamente não existem. E provavelmente aquele garoto virá de uma estrutura familiar com muitas janelas quebradas. E só fazendo um breve parêntese, certa vez, quando saiu o resultado dos índices do IDEB, uma rádio aqui em Campina Grande me chamou para dar uma entrevista e analisar os índices da cidade de Campina Grande. E é uma coisa mais ou menos assim, eles me ligaram de manhã cedo para eu ir à entrevista ao meio-dia. E eu disse que iria, mas não teria tempo de ler o que tinha saído na mídia. E o jornalista disse: não, problema nenhum, professora, nós vamos lhe fazer perguntas sobre Campina Grande. Em todo caso, vou separar as notícias, quando a senhora chegar, ler todas. Eu cheguei na empresa, dei uma lida nas notícias, e a primeira pergunta que me foi feita não tinha nada a ver com as notícias. Foi uma pergunta assim: professora, como explicar que a escola em Campina Grande, que teve o pior índice no IDEB, que era 1,8, o pior índice é a escola tal que fica no bairro tal. Eu, tomada de um impulso, que depois eu analisei por que eu tinha sido tão impulsiva, eu virei para o jornalista e nem me dei conta que estava no ar, ao vivo, uma grande audiência em Campina Grande, e disse assim: e como você queria que o índice do IDEB lá fosse o maior de Campina Grande? Se está no entorno mais difícil de Campina Grande, se todos nós sabemos que não tem nenhuma unidade básica de saúde que fique de pé lá, porque o tráfico está no lugar, se não tem esgoto, se não tem outros instrumentos públicos, por que essa escola deveria ter o maior índice de Campina Grande? É impossível. Então, qualquer escola é um pouco reflexo do lugar onde ela se encontra. E nas escolas, nós encontramos uma excelente demonstração da Terra como um planeta que está em processo evolutivo. Então, aquele jovem que agrediu uma diretora e a sua escola, provavelmente vem de um lugar assim, onde todas as janelas estão quebradas.
E como diz o espírito Joana de Ângeles, analisando a personalidade dos terroristas, atrás daqueles que supostamente praticam um ato de coragem, estão criaturas psicologicamente e espiritualmente muito frágeis, cujos conflitos emocionais são enormes. E dentre eles, um conflito que se revela numa hora dessa é o da menos-valia. O sujeito se sente inferior a tudo. E, portanto, ele não consegue, entre outros aspectos, para dar uma pálida noção, conviver num lugar de janelas arrumadas, de paredes pintadas, de portas que têm trancas, de lugares que são ocupados por pessoa cuja autoridade é autoridade moral. E, no caso da escola, uma autoridade, por vezes, que se junta ao aspecto moral com a investidura do cargo. Observem que, no caso de ontem, adolescentes que foram entrevistados, e eu só vi em uma das redes, dizia assim: a coordenadora parecia a nossa mãe. A inspetora era alguém que ouvia. E isso, numa escola de jovens, é algo muito importante, é fundamental. Não se imagina hoje educar sem um ouvido atento, de escuta para os jovens. Então, provavelmente, aqueles dois que estão sendo apontados como responsáveis em São Paulo, também vinham de um lugar com muitas janelas quebradas. E provavelmente, entre outros enormes conflitos, o conflito de não conseguir conviver com o sucesso do outro. Isso vale para esta análise e para a análise dos terroristas, daqueles que, tomados da ilusão do poder, vão da ação que afronta uma ou duas pessoas às ações que afrontam milhares de pessoas e que têm, entre outros, o propósito de espalharem, de fato, o terror. São mentes muito adoecidas, são espíritos que vêm de existências num processo de arrastamento ao mal. O espírito Joana de Ângeles diz no livro Liberta-te do Mal, na introdução, que nós precisamos exercitar a teoria da repetição. No caso, a teoria da repetição no bem, porque todos nós temos por repetição vinculações que ela denomina como ancestrais, que são as nossas más inclinações. Imaginemos, meus amigos, se nós, que estamos no propósito de fazer o bem, que nos achamos compassivos, que sabemos cuidar dos nossos filhos, que isso, que aquilo outro, temos arrastamento ao mal. Imaginemos esses espíritos, a dificuldade que deve ser para eles. E aí, do ponto de vista espírita, todos nós sabemos que o pensamento é a nossa conexão. Se nós pensamos o bem, nós, por conexão e repetição de pensar o bem, nós atraímos os bons espíritos, ou nós nos mantemos em conexão com eles. Isso hoje não é nem um pouco difícil de compreender, porque todos nós sabemos o que é conexão na internet. Agora, imaginemos alguém que tem muitas existências, arrastamento ao mal, que está, como diz Joana de Ângeles, imiscuído no mal, ou seja, mergulhado no mal. É extremamente difícil. E isso aqui não é uma defesa de criminosos, isso é uma leitura para nós evitarmos os julgamentos. Porque a grande praça pública da atualidade são as redes sociais. À época de Jesus, a praça pública era uma praça pública física. E haviam pedras para serem atiradas na mulher adúltera. No nosso tempo, as praças públicas são virtuais e as pedras são palavras, são fotografias, são memes de situações dramáticas que de engraçado e de humoradas não tem nada. E que de forma inadvertida nós às vezes compartilhamos, por desconhecermos essa recomendação de Emmanuel: desculpa sempre.
ou desconhecermos o item 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, que é o capítulo Amor ao Próximo, intitulado Caridade para com os Criminosos. E relendo esse item antes de vir para cá, eu me dei conta que ele está no capítulo 11 e não no 12. O 12 é amor aos inimigos, mas caridade para com os criminosos está no 11, que é amor ao próximo. Então vejamos a lógica do Espiritismo. E quem escreve o item 14, caridade para com os criminosos? Um espírito que assina como Isabel, rainha de França, e que assinou também uma mensagem que está no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Uma Realeza Terrena, e que vai descrever a sua condição praticamente de indigente ao chegar no mundo espiritual, dizendo que havia visto adiante de si aqueles a quem havia humilhado na terra. Este mesmo espírito que faz esta autoavaliação muito justa, vai escrever caridade para com os criminosos. E vai nos dizer que nós precisamos, pelo menos, orar pelos criminosos. E aí, nos dias de hoje, há muitos tipos de criminosos. Há esses que, com a sua sanha de agressividade, nos agridem. Quem de nós não se sentiu agredido nesses 3 casos? Nós que somos pais, que somos professores, nós que somos gente nessa terra que é uma escola, desenvolvendo a nossa amabilidade, nos sentimos muito agredidos. E são situações que não existe poder público ou gerenciamento cuidadoso que seja capaz de impedir. Porque eu imagino os gestores dessas escolas, quando essas situações ocorrem, profundamente surpreendidos. Porque é aquela brecha que o mal encontra astutamente nos que se imiscuíram com o mal para desestabilizar não os bons, mas os incautos, os de fé vacilante, os que se impressionam com muita facilidade. Porque essas ações só impressionam os de fé vacilante. Os demais, os convictos, nós que sabemos que estamos na transição, essas situações não nos impressionam, elas nos chocam. E elas mobilizam em nós, de fato, um sentimento que talvez nós chamássemos de compaixão por esses espíritos, por estarem ainda envolvidos com situações tão difíceis, protagonizando cenas tão adversas. E o que dizer daqueles que, aos nossos olhos, nesta vida, aos olhos da mídia, são as vítimas? Se nós pegarmos a literatura espírita, do Livro dos Espíritos, a mais recente obra, produzida mediunicamente de forma segura, nós vamos encontrar uma única explicação. Para a presente situação, poderemos e deveremos dizer até que esses sim são vítimas. Mas no concerto universal das vidas, não há de fato inocentes. Porque se qualquer um deles, em qualquer uma dessas situações, fosse completamente inocente, haveria uma enorme falha nas leis divinas. E as leis divinas não são programas de computadores que dão falhas. Ou não são checagens manuais que nós fazemos, que esquecemos de contar, que não conseguimos enxergar. As leis divinas são as leis divinas, e como tal são perfeitas. Como diz o Livro dos Espíritos, Deus é a inteligência suprema e é soberanamente justo e bom. Então, quando a gente se achar muito inteligente, ou como se diz no Nordeste, muito sabido, é bom a gente desconfiar e se lembrar que acima dessa inteligência que a gente acha a máxima, que é a nossa, há a inteligência suprema, com 2 características que lhe são constitutivas: ser soberanamente justo e soberanamente bom. Uma condição
que está muito acima da condição humana e que na condição de espíritos filhos de Deus, por mais que evoluamos, nós vamos nos aproximar. Mas ser soberanamente justo e bom é constitutivo da condição divina. Então Deus, sendo soberanamente justo e bom, reúne nessas situações difíceis, que são escandalosas, aqueles que vão se consertar perante a própria consciência. E lembremos de duas coisas. A primeira delas, a sentença de Jesus. É necessário que os escândalos venham, porque esse é um mundo de provas e regeneração. Mas a sentença de Jesus diz: ai daqueles que tragam o escândalo. Então, o melhor para nós, em qualquer circunstância, será, se identificarmos o escândalo, contornemos. Não queiramos nos encontrar com ele. O excluamos das nossas possibilidades de atuação. Em qualquer nível, em qualquer situação, em qualquer momento. O escândalo não é bom companheiro, ainda que a terra tenha que passar por escândalos. E tem sido sacudida por vários diariamente, nas mais diferentes áreas. E nos lembremos do que é, talvez, nós possamos chamar resiliência, submissão a Deus, compreensão transcendental da situação. Hoje à tarde, ouvindo o noticiário para compreender melhor o caso de Suzano, numa das redes eu ouvi o depoimento de um pai, de um dos meninos, que desencarnou nesse episódio em Suzano. E na frase que ficou no telejornal, o pai dizia assim: eu estou grato a Deus por ter convivido com o meu filho 14 anos. Eu confesso a vocês que eu desmontei, foi a hora que eu chorei. Porque a fala do pai não era a fala afetada para a televisão. E essas coisas eu gosto muito de prestar atenção. Aquilo que nem tudo a televisão, por mais poderosa que seja, consegue maquiar, que é a emoção genuína, legítima. Aquele pai falava ao repórter com uma tranquilidade que diria assim: eu gostaria de tê-la nas horas mais difíceis da minha vida. O pai dizendo: estou grato a Deus por ter convivido com meu filho 14 anos. É uma resiliência, uma entrega, uma profunda confiança. Haverá certamente um grande tempo de processamento desse fato, o luto, mas essa forma de enfrentá-lo, sem ser forjada, sem ser maquiada para a televisão, é um excelente começo do enfrentamento. Porque esse pai, como tantos outros pais e filhos daqueles que foram alvejados, precisarão processar o luto, da mesma forma que a família dos agressores. Porque enquanto as vítimas aos nossos olhos tiveram um velório aberto num ginásio de esporte, os dois agressores foram sepultados a portas fechadas em velórios providenciados pela prefeitura de Suzano. Vejamos que diferença. O próprio sepultamento, o modo como ele se deu, já é indício de o quanto esses espíritos precisarão ser amados e acolhidos no mundo espiritual. Porque um deles teve apenas 20 pessoas no seu velório. Grande parte funcionário ali do cemitério. E o outro nem isso teve. Então são espíritos que nos convidam, meus amigos, a uma profunda reflexão. Desculpar sempre. Porque nós poderemos também não estar isento dessas situações, sem evidentemente desejá-las para nós nem para ninguém. Mas precisamos avançar, e timoratos, sem medo, reconhecendo a importância das funções sociais, sobretudo da escola, reconhecendo a importância desse momento que vivemos e seguindo com Jesus e com a recomendação do Espírito Isabel, Rainha de França, que nos lembra
que para com os criminosos precisamos fazer a caridade da prece. Encerramos aqui as nossas palavras e recomendamos a todos em casa a releitura desse capítulo 135 do livro Fonte Viva e a releitura do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 14. Muita paz a todos.